começar? Tá gravando o áudio, tá ok? Tá, com 2 minutos e 20 já. Vídeo ok? Eu acho que tá. O vídeo a gente nunca sabe, é sempre uma caixinha de surpresas. Vamos que vamos. Enfim, vamos lá. Rafael Otron. Ô, meu querido Vinícius. Não sei de tudo onde eu bem? tirei isso, não me pergunte. Não sei, velho. É que tem que, né? Rafael só não tem muita graça. Ah, tá. Enfim. Rafael, não, sério agora. Nós vamos começar hoje entrando na nossa DeLorean. Entrando? Entrando na DeLorean. Eu vou no motorista, se vier passageiro, tá? Eu sou o Doc, então? Sim, você é o Doc. Boa. Porque, né? Só que pra gente, a DeLorean é um Fusquinha 1968, cor café com leite. Pra adaptar bem pro Brasil. Ah, tá. Tá? Sim, sim. E nós vamos ter uma breve viagem ao passado. Vamos começar com uma pequena breve viagem ao passado. Certo. Então coloca aí no Dial Doc 1930. Peraí. 1930? Isso, vai quebrar o computador aí. 1930, o primeiro filme, dois caras, eu não me lembro o nome, mas dois caras que desenvolveram pela primeira vez a tecnologia de você gravar o áudio separado e transportar ele, né, transpor ele em cima do filme. Certo. Eu não lembro o nome dos dois caras, mas o primeiro filme que tinha essa tecnologia saiu em 1930. Certo. Depois disso, Hollywood, que estava começando, né, o seu fervilhar, pegou e falou, vou usar essa tecnologia. Por quê? Porque eles gravavam, as cenas que eles gravavam externas, fora do estúdio, a qualidade dos microfones, de áudio, de engenharia de áudio, praticamente inexistente. Sim, não existiam esses belos equipamentos que a gente Não usa tinha hoje em nada dia. nem parecido. Então, quando eles iam gravar cenas externas, qualquer barulho ambiente, fã, essas coisas, atrapalhava tudo. Então, uma cena icônica, que é um bom exemplo disso, é a cena da Marilyn Monroe na ventilação do metrô lá, segurando a saia. Certo. Quando eles gravaram essa cena, atrás da câmera, tinha um monte de fãs berrando o nome da Marilyn Monroe. Vários ventila. E só berro. Quando foram ver na hora do vídeo, no filme não tinha nada, não tinha nenhum som ambiente, só os berros e tal. E aí falaram, vamos usar. Aí a Marilyn Monroe foi para um estúdio, gravou e se dublou, né? Fez a voz original dela mesma, em cima dela mesma no vídeo. Então essa tecnologia foi usada para isso no começo, né? E ao mesmo tempo, os caras pegaram isso tudo lá nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os caras pegaram e falaram: por que a gente não chama atores da Alemanha, atores da França, atores do Brasil? Eles vêm para cá e gravam e dublam, fazem a mesma coisa, só que na língua deles. Sim. Então aí começou, né? Surgiu a dublagem, só que no começo era tudo feito lá. Aí lá em Hollywood também, um belo sujeito, pouco conhecido, chamado Sr. Walt Disney, Ah, sim. que já estava ouvi começando, né, com suas peripécias. Walt Disney, como era conhecido. Walt né? Disney, o vulgo Walt Disney, na boa versão brasileira. Exato. E um animador e inclusive ator de voz, que estava começando com seu desenhinho lá, um ratinho esquisito, com uma voz esquisita, sem futuro nenhum. Sim. Ele tinha um amigo, esse amigo era brasileiro. É Um produtor cinematográfico de Araraquara, Opa. chamado Herbert. Uh. E esse Herbert ia para lá e para cá, Hollywood Brasil, porque ele era produtor e ele era amigo pessoal do Walt Disney. Não parava de ir para lá e para cá. O Walt Disney ensinou para ele a dublagem. Ele voltou para o Brasil e falou: vou aplicar esse negócio aqui. Começou, junto com o Walt Disney, eles dublaram o primeiro filme dublado em português no Brasil. Sabe qual foi? Não faço Branca de Neve e os Sete Anões. Bom filme. Foi o primeiro filme dublado em português no Brasil em 1938. Acho que saiu em janeiro de 38. E aí, depois disso, Herbert Richards, né, a pioneira da dublagem no Brasil, se consolidou, se especializou nisso e dominou o mercado por décadas, né? Hoje em dia a gente tem um monte de agências, de empresas, né? Mas Herbert Richards se você tem
20 e poucos anos, acho que 20 e poucos anos, mais ou menos, você deve lembrar. Acho que 20 e poucos anos, acho que sai um pouco da curva ali, mas... Sai um pouco? Acho que tem, a partir 20 e muitos anos? A partir de uns 28, 30, conhece bem esse nome. Versão brasileira, Herbert Richards. Esse mesmo. Né? Todos nós ou conhecemos da Sessão da Tarde. Todo mundo conhece bem. Enfim, aí continuou, o tempo passou, fomos desenvolvendo, anos 70, 80 surgiu o VHS, locadoras, anos 90 surgiu a TV a cabo, agora 2000, a partir de acho que 2010, Netflix, streaming, tudo evoluiu, o universo conspirou e tudo nos trouxe até esse momento de volta, sentado aqui nessa mesa, agraciado pela presença dele. Ele? O Herbert Richards? Quase. Dublador, ele é ator, ele é diretor de dublagem também e youtuber. É isso. Júnior Nanete. Muito bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, que a gente tá fazendo à noite, né? Boa noite. Mas pra quem tá ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Exatamente. Parece que não sabe fazer o negócio, né? Gente, muito obrigado pelo convite. Opa. Obrigado você por vir aí, cara. A gente já se conhece há algum tempo, né? Mas eu fico feliz de poder vir aqui falar um pouquinho sobre a minha profissão, que, assim, pra mim é um grande orgulho e é um prazer trabalhar com isso, de verdade mesmo. Não, a gente vê em você, que é a sua paixão mesmo. Dá pra ver. É uma coisa que cansa muito, mas como já dizia Confúcio, né, aquele filósofo chinês, quando você trabalhar o que você ama, que você gosta, você não trabalha nenhum dia da sua vida. Né? É mais ou menos isso que ele falou, em outras palavras. Mas a dublagem... aliás, teve algumas coisas que você contou aí agora que nem eu sabia. Eu sei que a primeira dublagem foi em 38, que foi na verdade foi uma exigência de Walt Disney. Ele estava fazendo a Branca de Neve, e ele queria que fosse no idioma local de todos os países. Certo. Então, naquele momento, ele já estava familiarizado com a técnica do lip sync, né? Aliás, já vamos agora introduzir algumas informações jargões, aqui. Algumas coisas. O nome, até poucos colegas sabem disso, mas o nome técnico mesmo da dublagem, do replacement de fala, é ADR. Que é Automated Dialogue Replacement. É o nome técnico para você substituir uma fala digitalmente, né? Ou seja, feito pelo estúdio, entendeu? Então, o que foi feito com a Marilyn Monroe foi uma ADR, entendeu? A gente fala DR, parece que tá tendo uma briga, né? Fazer uma ADR. Só que a dublagem, o termo dublagem, que é o dubbing em inglês, que é muito pouco usado, porque eles quase não dublam nada pelo fato deles quase tudo ser inglês, né? O conteúdo hoje é inglês, né? Sim. Óbvio que também tem materiais em outros idiomas, mas enfim, a grande maioria é inglês. Aí você tem que versar de um idioma para outro. Na dublagem, então, na verdade, quando a Marilyn fez, ela não fez uma dublagem, ela fez uma ADR. Ela fez um replacement de diálogo. Entende isso? Entendo. Até uma cena ficou famosa recentemente, daquele ator que faz o Wolverine, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Hugh Jackman, exato. Ele estava num estúdio lá em Hollywood de áudio, fazendo uma ADR de uma cena dele, de uma batalha no meio da floresta. É quase que impossível captar a voz dele com qualidade naquela situação que está muito distante, entendeu? Porque ele foi realmente feito numa floresta, não foi feito num chroma key, esse tipo de coisa. Então, tem muito barulho que acaba não sendo interessante para a produção. Isso aconteceu aqui também, inclusive, se eu não me engano, com o Porta dos Fundos. Acontece direto, na verdade. Eles gravaram aquele episódio que chama Tobogã, depois vocês procuram para ver. Que parece que no tobogã, eles foram um tobogã mesmo, toboágua lá, e era muito barulho. Então, eles gravaram tudo no estúdio, o ADR. Exatamente, a ADR, ela hoje, por exemplo, ela é muito comum em voz original. Vamos separar aqui. A gente tem a dublagem, que é versar de um idioma para outro. A gente tem a voz original, que é quando você faz a primeira voz daquele produto. Então, por exemplo, a Turma da Mônica não é o dublador do Cebolinha. É a voz original do Cebolinha. Sim. O dublador, se foi em outro idioma. Se o Cebolinha for dublado em inglês, isso é uma confusão bem comum, né? Exatamente. E é uma confusão que, inclusive, as pessoas às vezes falam coisas muito erradas. Outro dia falaram, dubladora da Bulma de Dragon Ball morre. Aí todo mundo achou que a Tânia Gardadi daqui do Brasil morreu, mas não, foi a voz original da mulher que morreu. Entendeu? Não foi a dubladora. Então deram uma notícia meio... uma diferença grande, né? Que pra quem é de fora faz essa confusão, né? Exatamente. Então você tem voz original, que é a primeira voz, é a voz que começou ali. Então, por exemplo, quando a gente faz voz original, é meio que o inverso da dublagem. Todo mundo grava junto,
O termo que eles usam é ensemble. Todo mundo junto no mesmo estúdio. Então, coloca 6, 7, 8 pessoas num círculo, cada um com o seu microfone ativo, como esse que nós estamos gravando aqui. Às vezes são condensadores, mas são microfones que são um pouco mais direcionais, né? Cada um faz a sua fala como se fosse uma leitura de texto interpretada. Então, mesmo que eu tenha um bom dia só naquele episódio, eu preciso gravar junto com todo mundo e ficar as 2 horas ali esperando. Entendeu? Tá. Então todo mundo faz junto. O diretor, aí beleza, ele fechou o episódio, vai pros animadores. Eles ficam 1 ano animando, usando a sua voz como referência pra ele fazer o desenho da boca. É o contrário. É o animador que faz a boca em cima da voz original. E aí depois que tá pronto, eu tô numa fase dessa de um produto que vai estrear agora, dia 17 de junho, no Gloob, não posso falar ainda, mas enfim, estreia esse novo produto que eu tô inserido nele. É uma voz original, eu tenho alguns personagens lá, e aí nós estamos na fase do quê? Da ADR. Porque depois que o animador fez, ele pensou, junto com o roteirista, né? Pô, mas caberia uma reação aqui, hein? Caberia um susto aqui. Coisa que não foi pensado na hora que foi gravado. Tá. E aí eu vou E aí pro vocês estúdio, voltam. já com a imagem pronta. Essa Aí- segunda vez já tá com o filme Já pronto. tá com a boca pronta já. Ah, tá. Aí entendi. eu vou colocar. Aí é quase uma dublagem. Não é porque eu não estou substituindo um áudio. Mas é uma ADR com uso de lip sync, que é a sincronia labial. Tá. Aí eu vou lá e coloco. Aí a diretora vai falar, no caso, é diretora mulher, ela vai falar: olha, Nanete, aqui a gente tem um susto que não estava primeiro no texto original, mas eles acharam legal todo mundo assustar junto. Então vai lá. Aí eu vou e assusto junto. Então isso é uma ADR, entendeu? Como é que é? E uma dublagem também é um tipo de ADR, além de outras coisas que tem. Entendi. Já começou Porra, fantástico. falei já, muito, o nem negócio. eu. Tudo bem, pessoal? Não, mas tá legal pra caramba, cara. Outra coisa que é legal a gente comentar, o Júnior é um dos donos desse maravilhoso estúdio aqui que nos recebe. Sim, não, eu ia falar, ele é o dono da casa aqui. É o dono da casa, o Loop Studio. A gente que vem aqui pra tomar o espaço e tal, mas assim, como sempre, a gente ficou muito feliz de achar esse espaço aqui, que pra gente é excelente, cara. Eu fico muito feliz agora falando como empresário, né? Eu e o Will, né, somos os sócios aqui. Na verdade, a produtora, a princípio, pensava mais no audiovisual, estúdio de vídeo e tudo mais, mas eu sempre fui o cara do áudio, né? Eu sempre fui o cara que já fui locutor, então eu sou ator. Falando um pouquinho para chegar aqui. Eu sou ator desde 94, então há 25 anos. Eu sou locutor desde 2000, então há 19 anos. E dublador desde 2010, há 9 anos. Então foi uma escadinha que foi acontecendo na minha vida, né? Eu antes trabalhava como ator, depois como locutor. Depois eu queria juntar as duas coisas. Eu quis fazer interpretação no microfone, né? Interpretar no microfone. Então aí eu virei dublador. E depois de muito tempo, aí eu virei o youtuber, que você estava comentando. Na verdade, o youtuber não foi tanto tempo depois, foi em 2013. Mas hoje a gente está completando aí, agora em agosto, 6 anos de canal. É o Loop Infinito. Nós falamos sobre tecnologia, smartphones, enfim, tudo que a tecnologia nos traz hoje agora, tipo TV 8K, esse tipo de coisa, né? E aí o Loop Infinito cresceu a um ponto que a gente falou, vamos abrir uma produtora de vídeo, porque muita gente demandava os nossos serviços, porque achava que o que a gente entregava no YouTube era legal. Não, o que vocês entregam tem qualidade. E aí criou-se uma procura, uma demanda, né? Se tem uma demanda, bom, vamos oferecer o serviço, já que existe uma demanda, Claro, entendeu? E a gente aceitou esse desafio, montamos o Loop Studio primeiramente em Santo André, num lugar de 42 metros quadrados. E hoje nós estamos aqui quase 500 metros quadrados, um lugar grande aqui em São Paulo. Uma estrutura legal pra caramba. Legal. E aí depois veio a ideia de fazer a parte de áudio aqui, que a gente só tinha a parte de vídeo mesmo, entendeu? Tá. E eu já antenado, porque assim, cara, podcast é uma paixão, tá? Podcast também é que vem do rádio, essa paixão, né? O podcast, pra quem não sabe, existe desde 2004. Ele foi meio que inventado, ou pelo menos... É porque foi uma invenção meio sem querer. Mas foi por um VJ da MTV, Adam, alguma coisa, agora eu não sei exatamente o nome dele. Ele quis fazer um áudio por demanda, né? Uma coisa por demanda, como se fosse uma rádio por demanda, onde a pessoa pudesse ouvir na hora que ela quisesse. E aí criou-se esse mercado termo inteiro, né? pod, né? Que inclusive já tinha o iPod antes. E o iPod foi a grande ferramenta de difusão do podcast. Certo. É por isso que a Apple tem desde sempre aquele aplicativozinho roxinho de podcast. Depois, hoje em dia, óbvio, tem em tudo que é lugar. E eu já acreditava que
o podcast podia acontecer a qualquer momento. Porque já 2004 ele não é novo. Ele é de 2004, ele já tá aí com 15 anos já. Sim, tá já fazendo, tem. Já debutando tem aí já. Né? Tá debutante. Debutando né? agora em outubro, ele completa aí. Outubro não não lembro, junho. Aqui no Brasil, o primeiro podcast é de outubro do mesmo ano, alguns meses depois. Ah, é? Ele é o primeiro podcast, é por isso que o dia do podcast no Brasil é comemorado dia 21 de outubro, que foi o dia que foi postado o primeiro episódio de podcast em português do Brasil. Entendeu? Legal. É muito legal. E foi meses depois dele ser criado nos Estados Unidos. Aham. E é muito legal isso, porque antes era tudo feito na mão. O feed era tudo feito na mão. Programado. RSS, aquele negócio todo, entendeu? É um negócio muito louco. Antigamente a divulgação era bem complicada. Muito, não. Hoje ainda é um pouco difícil de vocês terem podcast. Vocês sabem quanto é, às vezes, difícil você difundir o podcast. Como é que eu escuto isso? Ô, Vinícius, como é que eu escuto isso? Você vai falar, pô... Então, pra ouvir isso, cara, você tem que baixar um agregador. Mas o que é isso? É um aplicativo. Então você tem que simplificar, cara. Vai lá, hoje em dia o Spotify comprou a ideia, tá investindo muito. Tá investindo bastante. Tá. Né? O Deezer também você pode colocar lá. Tem muita gente investindo muito em podcast, muitas empresas investindo em podcast. E a gente aqui pensou, vamos fazer um estúdio que eu pudesse fazer locução, que vocês não dá pra ver aqui, mas tem um microfone aqui, um condensador que é pra locução, dublagem e localização de games e voz original, que é uma bancada ali. E eu falei, por que não estender um pouquinho mais, fazer uma estrutura de podcast pra gente conseguir gravar o podcast, meu podcast do Loop, que eu digo, e também poder locar pra outras pessoas que queiram entrar nesse universo. Porque pra mim, na minha cabeça, 2018 ia ser o ano do podcast. Eu pensei nisso em 2017. Eu errei só o ano. Foi um ano de erro, mas foi bom que eu me estruturei, foi bom que eu troquei algumas coisas que mas deram estão certo. sendo os anos, né? Porque não é uma coisa tipo assim, esse ano vai estourar, agora todo mundo vai desligar de todos os outros tipos de mídia, a gente vai todo mundo ligar pro podcast. Tá sendo uma progressão assim, que talvez seja até inevitável conforme a tecnologia vai melhorando, essa progressão para uma coisa mais pela pedida, mais pelo on demand, pelo aquilo que você quer ouvir. Eu acho que tá tendo um levante muito interessante pro podcast, não só na parte de entretenimento, mas até na parte de jornalística, cara. Sim. Acho que nos Estados Unidos está um pouco mais forte. Porque, Muito mais, Porque como a gente está caindo um pouco a confiança nos grandes centros de mídia, né? A gente está começando a desconfiar um pouco mais daquilo que está sendo divulgado nos grandes centros na mídia tradicional. Na mídia tradicional e tal, porque existe muito o envolvimento de interesse de grandes empresas, tem interesses pessoais de determinadas vias políticas, não sei o quê. As pessoas acabam abandonando isso e procurando algo mídias que seja... alternativas, né? Isso, algo que seja mais baseado na opinião, Sim. né? Em uma opinião mais pensada e estruturada, que ela pode ouvir isso quando ela quiser. Ela não precisa esperar o horário do noticiário para eu ter aquilo de uma forma massificada. Então eu vou não existe problema de ter viés, por exemplo. Porque tem muitos programas que tem viés. Você tem um viés, você tem uma leitura do negócio. Desde que esse viés fique claro. Desde que você saiba o que está acontecendo e que você vá consumir aquilo entendendo o que é. Consciente, que né? não existe um background, uma coisa acontecendo de fundo de forma velada, entendeu? E o próprio termo, pod, quer dizer personal on demand. Ou seja, conteúdo pessoal por demanda, entendeu? Personal on demand, cast que é a transmissão. Então é personal on demand sendo transmitido. Então, a princípio, quando ele foi pensado, nem era só para áudio, não. Porque personal on demand não fala de áudio, entendeu? Mas ele acabou sendo de áudio e ficou... Mas é possível você fazer um podcast de vídeo. Só que acabou que o mundo foi caminhando para outros lados, né? Tipo, a gente tem o YouTube... E até eu brinquei aqui mais cedo, aqui fora do ar, que eu não gosto muito desse termo youtuber, né? Porque virou pejorativo. Ficou pejorativo. O cara é youtuber. Não, óbvio, eu tenho um canal no YouTube, automaticamente eu sou youtuber. Mas eu não quero passar a imagem do cara tem uma conotação, da futilidade, você entendeu? Que é um grande problema, né? Tem muita Exato. futilidade. Porque a gente faz um negócio legal, um negócio bacana, que a gente investe grana em equipamento e tempo e tudo, dedicação pra caramba. E aí, de repente, vem um Zé aí, faz de qualquer jeito, e aí quando eu me põe no mesmo balaio que ele, é complicado. Isso, essa associação é complicada, né, cara? Que chega um cara que desponta e todo mundo fala, você é youtuber, então antes de ouvir o seu canal, ele já vai, você é daqueles caras que faz piadinha, que não sei o que e tal, né? É verdade, é verdade. E a dublagem também sofre com isso, depois a gente vai falar sobre isso, a dublagem então é ruim.
Isso, Então, isso é o que eu queria Tem falar agora. Que nós já estamos desvirtuando do assunto. É porque a gente vai. É o famoso assim. conversa de hiperlink. Você clica no hiperlink e vai Você pro vai outro. indo um Aí você vai atrás do clicando, você não sabe onde você começou, entendeu? Daqui É a pouco verdade. você tá vendo uns vídeos de um sueco, fazendo um violino de um verdade. pedaço de Sabe, madeira. que eu entrei O que aqui eu tô pra fazendo fazer uma TED no banco. É desse jeito. É verdade. Foda. Agora vamos falar. Bom que você tocou nisso aí, porque esse era um dos assuntos que eu queria falar. Existe muito preconceito. Acho que hoje em dia, né, 2019, já tá mudando bastante. Existe muito preconceito por trás da dublagem. Inclusive é bom a gente desmistificar alguns desses preconceitos aqui, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu gostaria muito de entender, que eu vejo fazendo até hoje. Aliás, antes disso, Eu sei o que é, mas fala aí. para prefaciar isso daí, é bom a gente falar assim, porque eu, como tradutor, vejo e sei que assim, o mundo da dublagem envolve a tradução, obviamente, claro. né? E nem sempre o tradutor é o dublador, né? Não, é quase nunca, né? Então, É. mas tem muito dublador que na hora de fazer a dublagem faz uma adaptação no texto. Sim, o né? diretor que faz mais. Mas diretor. o dublador, se ele quiser fazer, ele tem que meio que pedir autorização. Tem que pedir autorização. Ô, diretor, eu tá. posso mudar a tal palavra aqui, porque eu tô achando ele vai falar. Aí o diretor fala, não, tem que ser porque esse filme é de 1930 e nessa época eu não usava essa palavra. Sim, sim. Então tem todo... Quem tem o background, a história mesmo na cabeça é o diretor. Certo. É por isso que o dublador ele não pode simplesmente mudar ao Léo, assim. Ao Léo, entendeu? É. tá. Mas a gente tá se tocando, porque assim, quando começou a dublagem, e nessa época, principalmente nessa época do Herbert Richards aí, nos anos 90, que a gente assistia muito filme, tudo era Herbert Richards, né? Versão brasileira, Herbert Richards. Isso, esse mesmo. E a gente via que era muito engessada a dublagem, né? Ela não tinha ainda uma desenvoltura de você adaptar mesmo a cultura, que é o que a gente, no mundo da tradução, eu já reparei conversando com você antes, que a gente tem na dublagem e na tradução a gente usa os mesmos termos de formas diferentes. Eles têm aplicações diferentes. Tá. Por exemplo, versão na tradução significa você traduzir do seu idioma nativo para outro idioma. Então eu traduzi do português para o inglês, eu estou vertendo o texto. Traduzir do português para o chinês, eu estou vertendo um texto. E quando você traduz de um idioma estrangeiro para o seu idioma nativo, é uma tradução. Eu já reparei que você usa a versão com outro versão sentido, né? Na dublagem é quando você faz uma versão, por exemplo, você adapta. Tipo assim, exemplo, é uma coisa que até dá muita polêmica. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade, entendeu? Esse é um problema, às vezes, que acontece com tradutores, com diretores, com dubladores, enfim, é uma cadeia, entendeu? É a famosa história do piniquinho furado. Esse cocôzinho vai cair na cabeça de uma hora, entendeu? E infelizmente às vezes cai já na cabeça de quem tá assistindo. Não deveria. Sim. Deveria ser barrado por alguém. Porque pensa comigo, existem vários estágios. O tradutor vai lá e traduz, você traduz, certo? Vai pra ser gravado, escalado lá. Aí eu sou o diretor, eu assisto o filme e eu assisto o filme pra eu escalar os dubladores já com a tradução na mão. Então, Eu tô assistindo aqui e falando, já é um primeiro momento dele cortar ali. tá. Se dele mudar. Mas vamos supor que ele não faz isso, que tem também muito diretor que não assiste direito, enfim, também tem toda a profissão, tem isso. É. Aí, beleza, o cara vai lá, não assistiu, mas na hora que ele tá gravando, tem ele, o técnico que é ouvindo, que na verdade não é a função dele, mas ele também tá ouvindo, e o dublador lá dentro. O dublador não fala nada, grava como tá escrito, também tem muito dublador que é automático, robô. O diretor também não tá nem aí pro trabalho e fica gravado assim. Vai pro QC, controle de qualidade. O QC, qual é o trabalho dele? Controle de qualidade. Ele vai ver se tá tudo na boca, se tá... Inclusive também, se não tá falando coisa errada, se não tá com conversa de louco, sabe? Porque às vezes, acontece, o cara fala assim, ó, o texto tá lá, posso pegar essa cadeira aqui? Aí o outro fala, pode. Aí vamos supor que o dublador na hora de gravar falou, não posso nada. Eu vou falar assim, já peguei a cadeira. Aí o outro fala, pode? Tipo, não tá respondendo nada, entende? Não E faz como é sentido. gravado em momentos diferentes, com tempo em tempos diferentes, eu gravo você hoje, gravo ele amanhã,
Então não é um diálogo que tá acontecendo naquele momento. Não é como a voz original que é, Tudo ao mesmo que é tempo. ensemble, tudo junto, entendeu? Então, o diretor tem que estar muito ligado, que se o cara mudou lá, ele tem que mudar no texto dele aqui, ó. Porque ele vai gravar outro cara depois, e essa conversa tem que bater, ué. Porque por mais que, quando ele mudou, já peguei a cadeira, ele não mudou o sentido da história. O sentido tá certo, mas a conversa não tá batendo. Então, é importante a gente entender qual é a real, o real propósito, como você está dizendo aí. A versão, no nosso caso, é você entender o que tá acontecendo e fazer uma versão brasileira. Isso, então. De uma piada também, inclusive. É. Às vezes a piada funciona lá, mas não funciona aqui. Exatamente, claro. Isso é uma coisa que eu achei legal, porque são os mesmos termos que eu ouço há 15 anos, mas eles têm outra aplicação. A sua definição de versão é a minha definição de localização. Ah, é? É. Localização, na tradução, é o processo inteiro. Né? Inclusive a adaptação, que a gente chama de adaptação cultural. Né? Que seria a nossa versão. Que seria a versão que você chama de versão, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? Essa adaptação cultural é uma coisa que tem muita falta. Eu, como tradutor, vejo. Eu trabalhei com controle de qualidade também por muitos anos. E é o que eu mais vejo, né? Principalmente de um idioma como o inglês, que no Brasil todo mundo acha que... Primeiro, todo mundo acha que fala inglês. E segundo, todo mundo que fala inglês acha que traduz. Acha que falar inglês para traduzir. Né? E não é só isso, é muito complicado, é muito mais complicado que isso. Né? É muito difícil, cara. Assim, eu tenho conhecimento de inglês até que bom e tal, assim, mas aí uma vez eu até fiz um experimento para tentar traduzir uma vez que o Vini chegou, pô, você manja alguma coisa, você quer? Vamos lá e tal, trabalha comigo. Né? E eu peguei um texto para fazer, cara, não é nada fácil. É muito mais complexo do que a gente acha que é. E assim, pra mim não funcionou. Então você tem que saber como você vai realmente estruturar isso, porque o texto ele não só tem que fazer sentido, como ele tem que parecer um texto. Um texto científico, ele tem que parecer um texto científico nas duas línguas. E para você fazer isso, você precisa você tem regras totalmente diferentes nos dois idiomas. Então é muito complicado. Exatamente, E esse é o ponto, você tocou no ponto crucial, assim. Todas essas palavras que a gente está usando aqui, versão, localização, transcriação, existe também essa palavra. Transcriação? Transcriação, no meio da tradução. São todas palavras bonitinhas para falar isso que você falou. A pessoa, o público, tem que receber aquele conteúdo, seja ele escrito ou seja ele audiovisual, e ele não pode suspeitar que aquilo foi traduzido, entendeu? Para ele aquilo tem que ser tão natural que para ele, né, instintivamente, para ele aquilo foi feito no idioma dele. A gente usa um termo que comunica. Tipo, isso não tá comunicando nada. O que é o tá comunicando? Exemplo, ele vai traduzir um negócio lá. Aí ele traduziu, se você for ver literalmente, tá certo, mas não tá comunicando. Ele não tá recebendo. O que é comunicar? É você conseguir conversar. É você conseguir estabelecer uma conexão. Conexão, exatamente. Então, se eu não estabeleço conexão com o ouvinte no caso, o interlocutor, quem tá do outro lado, eu não tô comunicando, cara. E o meu papel ali é comunicar, entende? Então, se a linguagem é científica, eu tenho que comunicar para a comunidade científica. Se a linguagem no caso game, por exemplo, vamos entrar um pouquinho. Eu faço game. E game é complicado porque até tava falando sobre isso com uma tradutora ontem, ela tava lá no estúdio que eu dirijo. E game é um negócio complicado porque o tradutor, ele recebe o texto como se fosse uma planilha de Excel, com várias linhas com as frases. Isso, aliás, é um problema, né? Não é um deveria grandíssimo ser assim, problema. E é o seguinte, o mesmo texto que ele recebe é o texto que o ator de voz norte-americano recebe. Então, o tradutor, ele não recebe o áudio para ele ouvir. Ele recebe o script, que é o mesmo que o cara lá, o gringo, vai fazer. Beleza, o tradutor vai lá e ele traduz, certo? Eu recebo aqui. Só que o tradutor, ele não tem o background, ele não sabe o que está acontecendo no jogo. Porque a grande maioria dos jogos, por mais que seja uma franquia às vezes conhecida, por exemplo, eu dirigi Mortal Kombat, o último agora, o 11, certo? É uma franquia conhecida, é uma franquia de 92, uma franquia que tem 27 anos. Porém, ninguém sabia da história do 11.
Então não tem como você saber o que tá acontecendo ali. Uhum. Não tem contexto, né? E você não tem os áudios que estão sendo gravados também em inglês. Só que quando eu vou gravar em português, o áudio em inglês já está gravado. Então, quando eu estou dirigindo, eu estou escutando o áudio em inglês gravado e estou com o texto. Algumas vezes eles mudam o texto em inglês. O cara grava uma coisa um pouco diferente. Mas o texto que tá ali em inglês depois que mandou para localizar. Porque ele adaptou uma coisinha para ficar Sim. mais solto, para ficar mais gostoso de falar. E às vezes, cara, eu percebo que o tradutor, porque ele não tinha a informação, ele não deu a inflexão correta que o diretor tinha. Uhum. E que o dublador, no caso o ator de voz, que não era dublador lá, também tinha. Mas que o tradutor não tinha. Aí é uma questão de gestão de projeto, né? Que é um negócio super complexo. E não também. tem o que fazer, porque o tradutor, ele pega esse negócio antes do cara gravar o áudio. E eles não podem fornecer pro cara a informação que ela é top secret. Sim, cara, sim. pensa na situação. Nossa, aí, por exemplo, tem isso, é complicado, né? é Isso, que não pode lançar quando você spoiler, vai, então. quando você vai, isso não é só em videogame, isso é em qualquer localização que você vai fazer mundial, você tem esse problema, né? Essas empresas grandes que fazem isso, como Apple, como Microsoft, essas grandonas, para qualquer área, eles têm esse problema. Exato. Que é um problema de gerenciamento, né? Exatamente. É um problema de logística de informação, né? E aí você fica refém de uma questão logística, de uma questão mercadológica. E você que trabalha, no meu caso, com a parte artística, você fica, sabe, refém. Eu vou dar um exemplo que ela mesma deu. Eu vou depois dar um que eu dirigi, mas que ela deu ontem que eu achei genial. Ela foi fazer a tradução de um joguinho, um gamezinho, uma trivia do Mickey. Era uma série e tinha uma trivia. Então, a frase era What is a pen? O que você vai pensar de cara? Qual é uma caneta? Tipo, porque era como escolha o que é uma caneta. Pen. Só que pen não era uma caneta. Era panela? Não, era um cercadinho, aquele chiqueirinho de criança. Chama pen. Escreve do mesmo jeito. Pen, Sabe aquele chiqueirinho de criança? Playpen, né? Playpen. Só que tava pen só. Aham. E aí, ela Aí não tá ferrou. ela não tá vendo a imagem. Aí Ela ferrou, recebe o texto, cara. É o contexto, né? É o E problema. aí, na hora que o negócio vai pro ar, vai estar. Qual delas é uma caneta? E não Vai tem tá- Não caneta tem nenhuma. nenhuma Vai dar um caneta. chiqueirinho lá. Entendeu? Você vai criar sérios problemas psicológicos moleque, da moleque. criança O moleque vai mas frustrar não as tem, crianças. Não tem caneta, eu juro que não tem. por Ou um então- problema de logística. Ou então, por exemplo, eu tô fazendo agora um jogo que eu, infelizmente também não posso falar. Ele só deve ser lançado no final do ano, nem tem data ainda, o povo nem sabe. E aí, um dos termos usado pelo... o personagem é um cara meio snob, assim, e tal. E um dos termos usados, ele falou assim no meio do jogo. Cala a boca, você é um apedeuta. Né? A hora que eu falei, meu, deixa eu ler de novo. O que tá escrito aí? Apedeuta? Apedeuta. Aí eu falei, bom, eu não sei o que é isso. Eu Aí também não sei. eu abri o Talkback lá, falei lá com o dublador, cara, desculpa, minha ignorância, você sabe o que é apedeuta? Aí o cara falou, não sei, então vamos procurar aqui. Aí depois apedeuta é ignorante. Ou seja, eu realmente sou um apedeuta, porque eu não sei o que é isso. Aí eu fico Somos pensando, todos apedeutas. hashtag somos todos apedeutas, porque eu fico pensando, o cara que tá jogando lá no seu PlayStation, Xbox ou whatever, jogando lá, de repente, deixa de ser um apedeuta, o cara vai pausar. Ele vai falar, não, quê? Vai pausar o jogo. Então, assim, isso não comunica nada, você entendeu como é que é? Isso não Então, comunica isso- nada. Aí eu pedi uma reunião com o tradutor, por Skype. Aham. Ele falou, porque o cara é meio snob. Você tá confundindo. Snob com Snob com erudito, né? O cara deve ser da Academia Brasileira de Letras, porque você tá de brincadeira, né? O cara tem a cadeira na o academia. cara tem cadeira. Aí, não, porque eu quis deixar ele, não. Então use um termo rebuscado, mas que comunique. A gente precisa comunicar as coisas. E principalmente na tradução audiovisual, né? Seja filme, animação, videogame, né? Sim. Tem que ter uma linguagem que é o que eu queria falar, que é a linguagem falada, né? Ninguém fala apedeuta se não for da Academia Brasileira de Letras, Ou se a situação não pedir. né? Tipo assim, ó Tem que ser um contexto extremamente específico o cara, para ele cara. só fala palavras que Isso, ninguém conhece. É o personagem, ele é assim. Isso, tem que ser um contexto específico para aquilo Tanto funcionar, que, né? Que a resposta é, o quê? Tipo, o que você falou? Não sei o que é isso. Aí faria todo sentido. Isso, mas aí é um contexto específico, né? Ele só funciona nesse contexto, né? Porque imagina se eu corrijo isso,
e a fala do outro é apedeuta, o que é isso? Sim, Aí claro. eu estaria ferrando todo o rolê. Sim, por isso que o contexto é tudo, né? Para exatamente. qualquer tradução, né? Exatamente. Agora, essa questão, em qualquer outro contexto, né? Isso foi um problema do tradutor. O tradutor não podia ter usado essa palavra nesse contexto, né? Porque você aliena a pessoa. Em vez de você trazer a pessoa, tanto você falou, a pessoa para de jogar, literalmente para de jogar o videogame para se entender. Então você está alienando a pessoa. Você está né? tirando ela da imersão que ela Isso. deveria estar inserida. Isso, né? exatamente. E como que se alcança essa imersão é se a pessoa não perceber que aquilo foi dublado. Esse é o segredo. Entendeu? É essa a Dublagem. questão. Gente, é uma coisa que eu quero deixar claro aqui: é o seguinte, eu não estou defendendo a dublagem. Tem muita dublagem péssima. Sim, sim. Péssima. Como tem péssimos médicos, como tem péssimos advogados, como tem péssimos todas as profissões. Sim. Sim. Então tem dublagem que é de dar vergonha. Você falar assim, ó, isso daí não é dublagem, isso daí é uma pessoa que não sabe, o que ela tá fazendo. Entendeu? Então, eu não estou aqui defendendo toda e qualquer dublagem. O que ocorre é que existe um preconceito, que aí é um pré mesmo. É um preconceito com o trabalho da dublagem devido a estereótipos que foram criados no passado. Como, por exemplo, sempre escuto, eu prefiro ouvir o áudio original porque os efeitos são muito mais fiéis, os efeitos dublados, isso era coisa do passado, gente. Hoje em dia os filmes eles são mixados em Los Angeles. O mesmo mixador, se não for o mesmo mixador, é a mesma equipe. Ou seja, o que ele tem lá? Ele tem um filme lá com a track, com a faixa de voz lá. A gente grava as vozes aqui no Brasil e manda pra lá. Ele substitui a track. O resto é tudo mesmo O resto do é original. tudo mesmo do original. Ah, não, mas eu quero sentir a emoção do ator. É outra coisa, gente. A pessoa, ela assiste o conteúdo que ela quiser do jeito que ela quiser. Não tem regra. Sim. Não tem regra. A pessoa vê o jeito que ela quiser. Se ela quiser ver legenda, usando a legenda, não tem problema nenhum. Agora, existe um estudo que fala que quando você está se ocupando lendo a legenda, você perde de 25% a 30% do conteúdo que está na tela. Gente, existe premiação, não só Oscar, premiações em geral, de figurino, de efeitos especiais, de... enfim, de... Fotografia. Você está perdendo isso tudo. Porque você está lendo a legenda. Eu sou contra você ver legendado? Não. Você vê o que você quiser. Apenas tenha consciência disso. Que você está perdendo parte da obra porque você está lendo a legenda. Mas eu quero ver. Ideal seria se você dominasse o idioma. Que aí você não vai perder nada. Você desliga a legenda e vê no original. Porque aí show de bola, acabou. Agora, quando a dublagem ela é bem feita, o ator ele está bem orientado, ele é um bom profissional, ele entende que o papel dele ali não é fazer o que eu quero. O dublador, o diretor, o tradutor, ele não pode inventar na dublagem. Ele não é roteirista. O roteirista já quis fazer uma obra e fez. O ator usou a interpretação que ele escolheu. Nós aqui, como dubladores, temos que reproduzir a escolha do ator original em português. Com qualidade, essa é que é a questão. Qualidade. Essa é que é a questão. Se não tiver bom, não assista. É isso mesmo, eu acho que são duas questões chaves. A qualidade do ator, Sim. né? Que é uma coisa que minha opinião pessoal, é escassa no Brasil. É difícil achar um ator decente, um ator bom, que faça trabalhos como o que eu vi seu. Não tô puxando seu saco não, mas eu vi antes, porque assim, eu era uma dessas, aliás, eu ainda sou uma dessas pessoas que eu tenho um preconceito sim contra a dublagem, mas por causa exatamente do que você falou. Ela não era feita com qualidade, ela começou a ser feita com qualidade mais recentemente. Sim, E hoje com em a tecnologia, dia, na verdade. com a tecnologia, mas eu acho que não é nem só a tecnologia, eu acho que é a qualificação do ator também. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, entendeu? O que leva também porque existe uma certa falta de prestígio também do dublador, né? De que as pessoas não conseguem enxergar que é um trabalho de ator também, né? Ele acha que é só um cara que vai emprestar uma fala. Eu tenho outra teoria. Eu acho que é por causa disso que tem atores melhores na dublagem do que na novela, por exemplo. Eu pessoalmente acho isso. Eu acho que os atores da novela, que eu tava falando quando a gente falou com o Arthur, que é a minha opinião. Eu acho que os atores da novela estão mais atrás do dinheiro do que atrás do amor pela atuação, pela paixão pela atuação. Estão mais atrás do dinheiro e da fama.
E como o dublador não tem uma imagem definida, né? É a voz dele, ele é mais anônimo, né? Então ele se concentra mais na qualidade do trabalho. Essa é a minha opinião pessoal, não tem nada a ver com quem estava falando, mas... Sei. Não, eu entendi. É porque, sabe o que é? Eu tô vendo... porque a minha mulher, quando a gente assiste Netflix e tal, de noite, assim, que a gente tá na cama, vai assistir uma coisa, então ela sempre bota dublado porque ela usa óculos, a gente tá tá deitado, ela já tira o óculos, ela prefere botar no dublagem, que é melhor pra ela poder dormir. É mais confortável. Isso. E eu tô percebendo, assim, não sei se pode ser uma impressão, mas eu acho que no Netflix em especial, parece que tem dublagens que são feitas muito rápidas, porque tem muita opção lá, e aí como eles têm que botar a opção de dublagem lá em vários filmes, parece que eles estão jogando de uma forma assim, parece que o dublador que tá entrando lá, ele é meio que descartável. Vamos botar o cara, ele faz o mais rápido que der, a gente já bota em cima. Pra você ter uma noção, por exemplo, a gente tá assistindo aquele seriado House of Cards, né? E, cara, é o mesmo personagem, às vezes na mesma temporada, é dublado por umas 3 pessoas diferentes. Não, isso aí é um crime. Sabe, várias vezes eu tô ouvindo assim, eu falo assim, peraí, esse cara tá com outra voz agora. Eu posso falar uma coisa? Eu acabei de, na mesma temporada. Na mesma temporada? Grave. 2 episódios depois, é um outro cara falando isso. Isso é gravíssimo. Eu vou te falar uma coisa, a Netflix, eles melhoraram muito esse quesito, mas... Isso de menos de um ano pra cá, tá? Menos de um ano pra cá. Mas a Netflix, ela é o maior exemplo de pior e melhor dublagem que você pode encontrar. Porque ela tem de tudo. Lá você tem coisa que você fala, meu Deus do céu, tá horrível. Tem umas coisas que são feitas, você fala, não, quem fez isso? Você não conhece o nome de ninguém, você não sabe de onde saiu esse povo. Nada contra, mas porra, sabe? A pessoa tem que ter um mínimo de... Sim. Sabe? E como também você vê coisas, você fala, cara, tá muito bom isso daqui. Então o que acontece? Justamente por esse problema, a Netflix resolveu, porque eles têm conteúdos que não são deles lá. Que foi dublado pelo cliente, o dono do produto. Nem tudo é deles, o House of Cards é deles. Mas enfim, aí o que eles resolveram fazer o seguinte, não, peraí, vamos estabelecer um padrão. Porque senão vira casa da mãe Joana esse negócio aqui. Sim. Então eles, inclusive agora existe... Eles contrataram pessoas, tem um brasileiro agora que mora em Los Angeles, que ele cuida, inclusive ele é nosso colega aqui, hoje ele cuida da parte PTBR, né? Então, por quê? Porque tava sem condição, entendeu? Eles criaram uma certificação de estúdios, então no Brasil acho que são, não sei, menos de 10 estúdios que são certificados pra fazer Netflix, porque eles tiveram que fazer isso, porque tinha virado, cara. Realmente estava complicado. Agora, uma coisa que você falou aí, porque assim, é óbvio, quando eu falo da boa dublagem, eu falo da imersão, eu falo... Porque eu já ouvi várias pessoas falando assim, dublagem só gosta das coisas da Disney. Não, você gosta das coisas boas. Porque a Disney, ela não economiza com dublagem. Ela chega pro estúdio e fala assim, tudo bem, é o seguinte, eu quero que duble isso aqui, leve o tempo que precisar. Dinheiro não é problema. O dublador não vai ganhar mais por isso. Isso é ouro pro dublador, né? Ter tempo. O dublador não vai ganhar mais por isso, não. Ele vai ganhar. Não por dinheiro, pra poder fazer direito. Ele né? vai ganhar a hora do igualzinho se fosse com outro estúdio só que acontece que ele não vai precisar fazer X falas por hora. Ele pode fazer menos falas por hora. Ele pode refazer aquela fala. Ele pode ver com calma. Ele pode, sabe? O diretor pode escalar as vozes que ele quer, mandar fazer teste, voltar, escolher. Tem todo um procedimento, tem todo um cuidado. E aí, quando alguém fala, porque eu gosto das coisas de... Não, você gosta de dublagem. Então você gosta de dublagem boa. Lógico. Então você gosta de dublagem. Você entendeu? Exatamente. Eu não consigo entender isso aí, não. Mas é isso mesmo. A dublagem que a gente conhecia até não muito tempo atrás, não é a dublagem que a gente tá vendo hoje. Eu descobri que a dublagem tá boa... Não tudo também, né? Não, tudo ainda, claro. Mas nada nunca vai ser 100%, né? Mas por causa da Disney mesmo. Mas por causa dos meus filhos. Meus filhos assistindo, e aí assistindo em português, porque eu nunca assisti nada em português. Eu sempre assisto mas sempre você assisti fala inglês, tudo isso, bem mas também, é por né? isso, exatamente por isso. Porque eu tive a sorte de aprender cedo inglês, então eu não precisava assistir em português, eu sempre assisti em inglês mesmo. Aí agora que eu comecei a assistir coisa dublada, que aí, e principalmente que foi a Disney, ainda bem que foi a primeira contato de novo. Não precisa ter um contato com uma coisa ruim, você vai falar, essa bosta aí. Aí você já descarta, né? Dá um chute no balde, né? Então, e aí eu vi esses desenhos, e não é só Disney, tem outros desenhos também. Claro que tem. Que excelente a tradução, excelente. Eu acho excelente. E eu
totalmente preconceituoso antes, né? Então a gente vê assim uma diferença muito grande e eu acho que não é nem tão recente assim. Tem coisa, aliás, se você quiser fazer um comparativo, você pega algumas coisas que no Brasil, voltando para aquele negócio da versão ou localização, dependendo de que indústria você é, o que você precisa considerar, aquele negócio, elemento cultural, é mercadológico, as condições financeiras, a condição política, a situação política, tudo isso você tem que levar em conta quando você está traduzindo ou dublando ou fazendo esse trabalho para um mercado como o Brasil, por exemplo. Aham. A gente ouve essas pessoas falando, como eu mesmo falava, não, dublagem é uma porcaria, dublagem é uma porcaria. Isso é um conceito elitista, não é um conceito do Brasil. Porque a maioria do Brasil não é a Zona Sul de São Paulo ou a Zona Sul do Rio. Entendeu? Eu te falo mais. Fala. Mas, quando você fala que é um conceito elitista, é um conceito elitista do Brasil. Sim, Porque sim. Europa, por exemplo, Alemanha. Na Alemanha, as pessoas, não só a Alemanha, só estou dando exemplo da Alemanha. Alemanha, o povo aprende inglês na escola, quase todo alemão fala muito bem inglês. Uhum. E todo o conteúdo na TV é dublado. Uhum. Tudo. É. E eles falam inglês fluente. Sim. Você entende o que eu tô falando? Uhum, Itália, eles não falam tão bem inglês, mas Itália, a dublagem é um patrimônio cultural. Uhum. É um patrimônio cultural. Espanha, eles não falam também tão bem inglês, mas é tudo dublado. Quando você vai no cinema, eu quero ver no áudio original, cara, é aquele cineminha naquela ruelinha que você tem que virar ali, sabe? Agora você vai no shopping, não tem. Gente, de novo, eu não sou contra. Eu vejo algumas séries Aham. no idioma original. Algumas eu vejo até legendado. Então, mas eu tenho consciência do que eu tô fazendo. Você entende isso, não? sim, eu tenho claro. consciência do que eu tô fazendo. Então, tenham consciência. É só isso que eu falo. E também tem outra coisa, um outro ponto importante, é o seguinte. Todo trabalho, quando você versa de um idioma para outro, o verte, que vocês falam, né? Você tem regras. Então, por exemplo, a dublagem, eu tenho a batida de boca. Uhum. O que o cara falou em inglês, eu preciso falar em português com o mesmo número de batida de boca. Uhum. Grande maioria das vezes, eu passo a mesma frase, às vezes com adição de um... Então, só pra bater mais boca e preencher. Uhum. Agora, a legenda são no máximo 32 caracteres na tela. Isso é uma regra de legenda. São 32. Então, às vezes, não cabe o que foi dito. Sim. Então, eu acho engraçado as pessoas falarem assim, não, mas legenda... Às vezes ele não tá falando exatamente o que tá sendo dito, não. Isso não é por culpa do tradutor, ou por culpa, o cara não sabe. Não, ele sabe. Mas ele tem que seguir uma regra. Sim. E essa regra, ela é maior. Ela tem que ser cumprida. Porque senão a pessoa não consegue ler. Existe uma velocidade, leitura, padrão, médio, blá, blá. Então, assim, você não entende inglês, você prefere ouvir o áudio original. Então, vamos colocar todos os complicadores aqui. Você não fala o idioma que você tá dando esse valor todo. Você tá lendo a legenda, que pode não conter o que está sendo dito literalmente. Pode não contém. Não contém o que está com sendo dito certeza. literalmente. Você está perdendo a fotografia, 25% da fotografia, efeitos especiais, Aham. figurinos e afins do seu filme. Aham. E tá batendo no peito? Isso que eu consigo entender. Não, mas mas eu não é nem. Eu falei elitismo, mas se você parar pra pensar, eu acho que isso é um reflexo do complexo de inferioridade do brasileiro. Exato. Entendeu? Exato. Bom, Mas eu acho que é um reflexo mesmo. Da gente considerar, não, a nossa nossa é língua, pior, a nossa língua não é A tão nossa importante. língua não é muito É mais boa. legal eles quando é são o inglês. oposto, lá eles pensam o oposto mesmo. Não, quero que seja em alemão. É. Eles dão valor na língua deles. Então, não, a eu- gente tem essa mania, né? Esse complexo de inferioridade mesmo, de achar que tudo que a gente faz, tudo que a Complexo gente de vira-lata, né? Isso, complexo de vira-lata. não, nos Estados Unidos, que o anime que tá bem prevalecente lá, acho que a maioria é dublado em inglês. Não, sim, O normal é chegar, ouvir. Tem os elitistas que falam assim: não, eu gosto de ouvir em legendado, porque. E blá blá blá, mas os caras, tipo, não, eu vou ouvir dublado. Então, mas você quero sabe inglês. o que importa? Assim, eu acho que não tem tanto valor assim. E eu digo isso fazendo uma autocrítica, tá? Porque eu não tenho medo de admitir. Então é uma autocrítica mesmo, porque foi algo que eu aprendi, né? Então eu acho legal falar, não tenho vergonha de falar isso. Mas o que importa mesmo é o grosso. O que eu ia falar aquela hora de você adaptar um negócio e aquela questão que eu também acho que é crucial, que é a regra de ouro, na minha opinião, é a regra de ouro para qualquer tradução. É o público não desconfiar que aquilo foi traduzido. Ele não perceber que aquilo foi Exato. traduzido. Não né? pode te incomodar.
rodar. Então, e é o que acontece, você pode pegar, tem alguns exemplos que você pode pegar aqui no Brasil, que você fala, pô, por que isso é tão famoso? Simpsons, tem um filme, aquele filme dos irmãos Wayans lá, As Branquelas, sabe o filme As Branquelas? O que mais que tem? O próprio Chaves é muito famoso. O Chaves, exatamente. Esse era o que eu tava tentando lembrar. O Chaves é o exemplo principal, né? Eu sempre uso ele como exemplo. A pessoa, porque eu não gosto de dublagem, você gosta do Chaves. Não, mas Chaves é diferente. Não é diferente. Então. E Chaves é antigo, Porra, não é novo. Antigão, né? Antigão. Então eu acho que o Chaves é um ótimo exemplo. Porque sabe por que o Chaves... Sabe por que esses exemplos são tão populares e não é entre a elite do Brasil, é entre o Brasil de verdade, né? Essa é que é a questão. Que tá lá. Isso. Às vezes a gente fica pensando só na bolha, né? A bolha é o problema. A gente tende a achar que o Brasil é só a zona sul de São Paulo, né? E não é. Ou fala que Pinheiros é o Uruguai brasileiro. A gente fica achando que o Brasil é só Higienópolis, não é? Exatamente. Mas a gente tende a achar, né? A gente tende a diminuir isso, porque a gente não sai para ver como é que é o Brasil de verdade. E o Brasil de verdade é 1000 vezes maior do que São Paulo, né? Se você juntar tudo. E existem dados que corroboram com o que essa semana eu até fiz, até comentei com você pelo WhatsApp. Eu fiz um stories no Instagram falando que eu tava indo ver um filme, o Aladdin, que eu costumo ver primeiro dublado. Tá. Eu faço isso porque é o meu trabalho. Quer dizer, eu não dublei o Aladdin, eu não participei da produção, certo? Tá. Mas quando eu tenho a oportunidade de ir, primeiro eu vejo o dublado, depois de alguns dias eu vejo o legendado, pra eu ver se comunicou. Se eu ver se a história tá batendo. É uma experiência que eu faço, mas aí não aconselho ninguém a fazer isso. Quer dizer, que você quer fazer, faz. Mas eu faço porque envolve meu trabalho. Tem né? interesse pessoal. Eu tenho interesse, exatamente. Aí eu vou lá, né? Aí eu assisto o filme e aí eu falo, bom, peraí, nessa parte aqui parece que não foi igual. Ou então não, cara, comunicou 100% e tudo mais. E eu fiz um story, estou aqui pra assistir um filme tal, dirigido pelo fulano de tal, e eu fiz um comentário. A hora que eu fui comprar o ingresso, eu abri as salas. Tinham, sei lá, 6 salas exibindo o mesmo filme. Era, vamos pôr meio a meio, 3 dublados e 3 legendados. As salas dubladas estavam lotadas. Tinha 5 poltronas num, 4 na outra. As salas legendadas estavam com metade da capacidade. Ainda tinha bastante poltrona, tinha essa metade, entendeu? Aí eu fiz esse comentário. Um monte de gente, porque aí é Disney. Porque as coisas da... Aquele papo que a gente teve aqui. Porque é animação. E nem é animação. O filme é live action e é muito mais filme do que é o gênio. Sim. Só uma coisa ou outra que é o tapete, só o resto é tudo filme mesmo, é filme, entendeu? Aí... porque se for assim eu também vejo, é porque tem muita criança, é porque é gente ignorante que vai ver esse filme. Enfim, eu recebi eu recebi um monte de mensagem. Eu queria falar sobre isso. Porque é o seguinte, gente, o que eu trouxe são fatos. Sim. Eu não tô aqui dando um dia advogando pela causa, não. O que eu trouxe são fatos. Primeiro, fato 1, eu vi, a sala realmente estava mais lotada. Fato 2, TVs por assinatura. Teve uma época que eles queriam aumentar a fanbase deles. Essa fanbase não, a base de usuários deles, né? E não estavam conseguindo. Eles faziam N promoções. Qual tipo de promoção? A promoção de traga o seu amigo e, sei lá, o que ganha desconto. Enfim, tinha promoção de todo jeito. Os 3 primeiros meses você paga tanto. O que aumentava? 5% na base de usuários, 10%. Não funcionava, sabe? Um dia eles falaram, peraí, eles estavam vendo que estava tendo muita demanda do conteúdo dublado, porque nas TV a cabo você pode escolher o conteúdo. Você pode escolher se você quer, o idioma que você quer, né? E aí começaram a dublar tudo. Triplicou a base de usuários, de assinantes. Sim. Isso, gente, isso é mercadológico. Exatamente. Isso é dinheiro. Exatamente. Amigos. Eu fui dono de cinema, outra coisa que você não sabe. Eu fui dono de cinema de 2008 a 2016. Eu sou do sul de Minas, eu sou de Machado. Eu tinha um cinema na cidade de Alfenas. É uma cidade universitária. Eu tive cinema lá de 2008 a 2016. Vendi agora recentemente, né? E eu vi isso acontecer. Eu tive... Quando eu comprei ainda era analógico. E ainda era no rolo do filme. Você tinha que escolher na hora que você ia pedir
a cópia para o distribuidor. Se você quer uma cópia dublada ou uma cópia legendada. Não tem como mudar lá. Já vem no rolo, impresso no rolo de filme. Entendeu? Aí a gente começou a ver que existia uma demanda forte para o dublado. E o mercado foi acontecendo assim. Hoje, 70% da preferência do cinema ainda é dublado. Não sou eu que tô falando isso, gente, pelo amor de Deus, entendeu como é que é? Então, mas é óbvio. E eu acho que esse número só vai aumentar. Eu acho que só vai Quando aumentar porque se eu tô acabou o vendo, produto, né? eu tô vendo a qualidade do produto aumentar. Então eu acho que isso tende a aumentar. Porque mesmo que você fale inglês, e eu falo inglês desde criancinha, eu aprendi inglês com 4 anos. Então eu aprendi como se fosse língua nativa. Mais ou menos, A melhor né? coisa que tem É a mais fácil, né? Porque criança aprende muito fácil língua, né? Então eu tive essa oportunidade e então eu posso falar com uma certa propriedade, assim. Mesmo assim, a minha língua nativa é português. Então, o que eu tô 100% confortável é português. É o que me deixa confortável, né? Eu sou confortável com o inglês porque é meu trabalho, eu faço isso há muitos anos, mas o 100% confortável é o português, é o nativo, né? É o que você nasceu, desde que você nasceu, você tá ouvindo, desde a barriga da tua mãe, aliás, descobriram que desde a barriga da mãe já tem uma influência, já, né? desde a gestação. Então, essa é a língua que te deixa confortável. Então, você poder ouvir o conteúdo em que o ator tá fazendo, ele tá transportando o que o ator do filme tá fazendo com fidelidade e com qualidade, e o conteúdo tá sendo localizado para o mercado. Esse eu acho que é um dos fatores é a qualidade, e o outro eu acho que é justamente esse, é você poder localizar o conteúdo, que é por isso que eu acho que esses Simpsons, até o Dragon Ball, aquele filme As Branquelas, se você pergunta para qualquer pessoa, principalmente os de classe mais baixa, todo mundo conhece e gosta. Por quê? Porque essas produções, e o melhor exemplo deles é o Chaves, eles adaptaram. Então no Chaves não era Acapulco, era Guarujá. No Chaves não era aquela frase famosíssima que o Chaves fala, teria sido melhor ir ver o Pelé. Ah, sim. Né? Esse tipo de coisa é o que pega a pessoa, assiste aquilo e fala, isso aqui é brasileiro, isso aqui não é mexicano. Né? Na cabeça da pessoa, ele se apropria daquilo. Tanto que o Chaves é um patrimônio nacional. Acho que não é mexicano. Não vou falar que é mais que o México, porque é óbvio, né? Lá eles têm. Sim. Eu digo, o brasileiro abraça como se fosse. Sim, como se fosse dele. A turma da Mônica. E exatamente por causa disso, entendeu? E esses outros fazem isso. Os Simpsons faz isso. Tem um episódio que vocês procurarem, depois vocês vão ver a Marge falando pro Homer, tem alguma coisa que eles vão fazer de domingo, o Homer quer sair, ela não quer. Ela fala, Homer, vamos ficar em casa, hoje tem Domingão do Faustão e tal, sabe? E vindo uma forma natural, quando você coloca com qualidade e fazendo essa adaptação, tem um monte de exemplos que eu posso te dar. Tem um daquele filme, vocês já viram aquele filme Percy Jackson, que é muito bom, por sinal? Eu acho que quem dublou, inclusive, foi um cara que é amigo seu, Wendell Bezerra. O Wendell, ele dirigiu esse filme e ele dá esse exemplo que você vai dar agora. Ele usa esse exemplo? Ele usa esse exemplo, porque ele fala do cabelo, né, do cara, não é isso? Do Hades, quando ele o quando Pan. Ele sai, eu acho que é ele que dubla o Pan, não é? No original, você tá parecendo o Mick Jagger. Só que o Mick Jagger... Isso, é esse exemplo mesmo. Ele, inclusive, ele dá esse exemplo, que ele falou que ele faz o seguinte. Ele fez o seguinte, ele fez isso, eu vou falar o que ele fez, e depois ele testou. O que ele fez? A fala era, o Hades, quando ele aparece, sei lá o quê, o cabelo dele tá tudo meio atrapalhado. Mas acho que não é nem, o original não é nem pelo cabelo, é porque ele tem um estilo meio roqueirão. Roqueirão, né? Aí ele fala assim... Ele tem uma jaqueta de couro e tal. É pra ser o Hades. Aí ele sai, mas ele também tem um cabelo grande. Ele tem um cabelão, aí ele fala assim, não sei o que, pô, ele fala, mas você é o Hades? Aí ele fica, ele transforma. Ele vira um demonião. Aí ele fala, não, pode voltar o estilo Mick Jagger, que era o que tava em inglês, Mick Jagger Style, tipo isso. Esse é o original. Aí, isso não comunica muito, porque eu sei que é o Mick Jagger, mas o povo sabe. Não sabe quem é o povo sabe que é o vocalista do Rolling Stone. Então eles sabem quem é a mulher lá como é que é a mulher que deu pro Mick Jagger, ele teve um filho. É a Luciana Gimenez. Eles sabem que é a Luciana Gimenez. Super Pop. Então, o Super Pop não pode acabar, porque senão acaba a televisão. É onde nasce mais meme louco. Agora, é verdade. É onde só tudo acontece lá. Jesus vai lá, aquele Henrique Cristo, é uma coisa de louco. Se aconteceu o Apocalipse... O Jesus vai no Super Pop. Já começou o Hiperlink aqui, vou voltar. Aí, então, aí o que ele fala? Ele fala assim, não, peraí, volta naquela pegada Zé Ramalho.
E aí, comunica muito mais, entendeu? Porque o ator, ele tá vestido, ele tem o cabelo e uma barbicha que parece o Zé Ramalho das antigas. Tá. E aí, eu não sei, inclusive seria legal se você soubesse, foi o próprio Wendell que teve essa sacada ou foi o tradutor? Acho que foi o Wendell mesmo. Então, essa sacada é sensacional. Então, aí ele falou o que ele fez depois. Ele foi no cinema, sentou bonitinho lá, esperou a hora dessa coisa. Aham. Em inglês. Ninguém riu. Era pra ser engraçado. Em inglês. Em inglês. Claro que ele não. viu, ele foi no legendado, todo mundo ficou tranquilo. Aí ele foi vendo, o povo caiu de risada no cinema. Isso Ou aí. seja, ele atingiu, ele comunicou. Isso que ele fez é o que vai fazer mudar a gente ser a Alemanha, que nem você falou Alemanha, que quer. É esse tipo de qualidade que faz a diferença. Eu sou entendeu? assim, eu vou fazer só aqui. Porque você só pra encerrar, porque você transpõe uma barreira, que aliás tem muito a ver com o que a gente estava falando com o Arthur sobre tribos. Você transpõe uma barreira natural que a pessoa tem de se separar de outro idioma, Sim. né? Então quando você transpõe essa barreira, essa pessoa pega aquilo pra ela, que é o caso do Chaves. O Chaves é como se fosse brasileiro, Sim. porque ele transpôs essa barreira, entendeu? Eu acho só um pouquinho perigoso, até vou usar um exemplo que você deu aí, que eu acho que o Chaves ele fez isso, era um momento que ele podia fazer isso, mas eu acho perigoso quando você atribui nome. Eu tô com o nariz completamente entupido, tô aqui um ator de voz parecendo um fã e um pato aqui. Mas então, nariz entupido. Mas quando você atribui um nome de um lugar, como ele falou, Guarujá. Eu acho que hoje talvez isso não funcionaria tanto. Sabe por quê? Sim, Porque depende do contexto. É isso que eu tô falando. No contexto... acontecia isso em cidade, em filmes antigos, do cara estar em Nova York e o cara falava Avenida Paulista. Aí é meio foda. Sim, você tem que cara, falar. tinha não, muita claro, noção. mas Aí esse é você- que eu tô falando, é uma questão do contexto. Tem É. contexto que permite quando você vai fazer essa localização, você tem que se balizar pelo contexto. Exato. Às vezes o contexto permite, às vezes não. Você tá num filme, o cara tá em Nova York, obviamente você não pode falar que ele tá. Então, por Agora, exemplo- no Chaves eles estavam numa praia, não tinha um fator distintivo do lugar, entendeu? Exato. Se o cara tá na Times Square, você Isso. vai lá e solta uma dessa. Aí não dá pra falar isso. Então, aí você o não- contexto é que você muda, vai- né? Vai passar vergonha no débito ou no crédito? Porque vai passar, com certeza. Acabamos de sair do viaduto do chá, né? o cara não, aparece não, na Times e Square. mas tinha isso, cara. Se você pegar um príncipe em Nova York, deve estar cheio disso aí. Então, e o nome do filme é O Príncipe em Nova York. Não, pô, eu sou até colega amigo do pessoal aqui do Bruno, eu tô chutando, às vezes nem tem nada. Mas Sim. tô dando um exemplo que isso acontecia antes. E isso eu sou contra. Claro, Você tem que mas é balizar, é o que você claro, falou. claro. Você tem que balizar pra você ver se, no caso, o Mick Jagger, ele não tava comunicando. Então vamos comunicar. Você tem que se preocupar em comunicar. Exemplo, vou dar um exemplo que eu fiz. No Mortal Kombat, a personagem da Cascade, que é a filha da Sonya Blade, lá não sei o que, ela tem uma hora que ela fala assim. Ela canta aquela música Bad Boy, what you gonna do? Sei. Sabe? Só que ela só faz o Bad Boy. Ela faz isso Tá. em inglês. Bad Boy. Vamos lá. Bad Boy em inglês significa diferente do que em português. Aham. E em inglês é tipo garoto mal mesmo, tipo, danadinho. Uhum. Tipo, ou então, tipo, você é meio marrento, você é meio, tipo, é aquele cara, em inglês é aquele cara meio invocadinho, é tipo isso. Em português, bad boy é um pouco mais grave, é um cara mais, assim, que, sei lá, é um pouco mais assim, pejorativo, o cara que gosta de arruma confusão com os outros, é o cara que gosta de quebrar. Ele não tem a mesma conotação do inglês. É mais leve, ele tem um significado mais leve. Em inglês é mais leve. Em inglês, Aí ela fala, e ela faz com, tipo, bad boy. E eu falei, cara, primeiro, é uma música em inglês, que eu sei que muita gente conhece, mas ela não tá cantando essa música, mas ela tá fazendo uma melodiazinha. Não vai comunicar o que ela quer. Cara, eu preciso comunicar. E a gente pensei junto com o técnico, foi até a ideia, ele começou a ideia, eu aprimorei a ideia, e a gente a gente citou uma música do Marcelo D2, que é essa marra que tu tira, qual é? Que o cara, quem tá vindo é marrento. Então eu quero zoar a marra de quem tá vindo. É isso Se aí. eu falar bad boy, eu não estou comunicando. Isso. Nanete, então agora você virou roteirista agora. Você não. Não, isso é tradução. É que o pura. roteirista, ele quis fazer esse sentido. E se eu... não, mas o cara que tá jogando, ele tem que saber. Não, cara, não dá.
Eu Porque o bato meu muita trabalho- cabeça, hoje em dia não mais, mas já bati muita cabeça com pessoas no mundo da tradução, com agências, com clientes, por causa exatamente disso. Porque, que nem eu falei antes, a gente usa todas essas palavras, localização, transcriação, versão, não sei o que lá, e katsu, mas a verdade é que na minha concepção, tradução é isso que você fez é uma tradução, isso é traduzir. Se você só A gente traduz chama ao de pé da Versailles, letra... tá? Eu vou fazer uma versão. Então, mas na essência da palavra, né? A tradução é isso, é você... Ela tem que, é intrínseco, ela tem que considerar essa elemento cultural, senão ela não é uma tradução, senão ela é só uma cópia em outra língua, entendeu? E pra complementar o que você disse, quando você falou que a dublagem, quando ela tá boa, ela acaba... Porque é o seguinte, por que a dublagem ruim que é a famosa? Porque é que você percebe. É o que você percebe, exatamente. Porque quando ela é boa, você esquece, Você não percebe que é dublagem. Se você não... Ó, a dublagem é boa quando É você isso mesmo. esquece. Quando ele tá falando português. Você olha pra boca dele, tá saindo português. Quando a voz tá saindo da boca, a dublagem é boa. Quando tá saindo da cabeça, ela não é boa. Sabe por quê? Porque ela não é real. É. Quando é uma voz ali e um corpo batendo na boca, você fala, isso é uma bosta, é muito ruim. Uhum. Agora, quando você fala assim, não, cara, eu nem lembrei que isso era dublado. É. Pronto. Quem vai lembrar de algo que você não percebe? Como é que você vai sair e falar como esse filme estava bem dublado? Você esquece que ele foi dublado. Porque ele foi bem dublado. Ele te Essa é a boa convenceu. dublagem. Essa é a boa tradução, é que essa é a você boa não tradução, percebe é a boa que dublagem. Não, Acabou. inclusive voltando ao podcast que a gente falou com o Heitor, por exemplo, é uma coisa que é impossível você automatizar. Que coisa da automação e tal, de que... Então, cara, é complicado isso aí. Não, Eu então, ia até levantar esse ponto. Eu sei, aí. mas é que tem um levante, por exemplo, agora, certas tecnologias já estão começando a fazer essa implementação da tradução simultânea, né? De que você fala uma coisa, ele já passa para outra língua simultaneamente. Na mesma hora a pessoa já escuta. Só que no caso, você está reconstruindo um texto, uma linguagem e uma linguagem diferente. Você está criando uma coisa nova em cima daquilo que foi feito. Isso é impossível de ser automatizar. Numa máquina, hoje, como uma a gente máquina conhece, não tem como. Hoje a máquina, ela porque consegue... é artístico, né? Exato. É um elemento artístico. Esse é o ponto. Hoje a máquina consegue fazer o seguinte, já existe um software que consegue. Você tem que fornecer para ele pelo menos 40 minutos de fala daquela pessoa. Ele vai usar machine learning e inteligência artificial para estudar o jeito que aquela pessoa fala. Aí você escreve um texto digitando mesmo e a máquina vai falar a frase. Aí você fala, então eu tô dublando. Não tá. Porque quando eu tô dublando, o diretor fala, não, ele tá um pouquinho mais aflito. Pensa que o filho dele tá no hospital, mas ele tem que fazer isso, é o trabalho dele. Então você vai ter que dar um sofrimento leve na voz. Isso, cara. Não, isso é um trabalho artístico. Ou então, isso não é um trabalho que a máquina, pelo menos não a máquina que a gente conhece hoje, né? Isso. Talvez no futuro, dependendo do desenvolvimento da mecânica quântica e dos computadores quânticos, talvez isso seja diferente. Mas é porque Mas assim... hoje em dia, pelo conceito que a gente tem de inteligência artificial e aprendizado de máquina, a parte que é subjetiva, a máquina não consegue. Ela não consegue fazer. Mas sabe o que eu acho que é interessante? Porque assim, você... na verdade, assim, quando o Nanete ele fez esse tipo de versão, essa localização e tal, que ele fez... Ou então o próprio do Percy Jackson, que ele fez uma piada em cima de uma piada que não iria funcionar tão bem aqui assim. E que nem existia em inglês, né? Isso, exatamente. Porque ele fez a piada pelo visual. Isso, na verdade ele criou uma outra linguagem em cima daquilo. Isso. Então assim, de quem que você vai atribuir a ideia? Entendeu? De quem que foi o dono daquela linguagem nova que foi criada? Tipo assim, a minha pergunta é, a piada que o como é que é o nome dele? Wendell fez. De quem que é a piada? A piada do cara que fez o filme ou a piada dele? Isso é uma discussão eterna que existe no mundo da tradução. Quem tem autoria sobre o texto? Exato. O tradutor ou o autor, né? Tipo, a piada que o Nanete fez, a piada foi dele ou a piada foi dos caras do jogo que fizeram? O segredo da coisa é você ser o mais fiel possível à intenção do roteirista, à intenção da obra. Então, não é a piada é minha, não. O cara ele queria ser engraçado naquele momento. Ou ele queria fazer uma piadoca. Isso. O tio do pavê. Sim. Então, eu tenho que ser tio do pavê naquela hora ali. Isso. Eu tenho que inventar uma coisa que funcione, Aham. que comunique. Porém, tem uns riscos muito grandes também.
aconteceu com um dos produtos que eu faço, que é o Dragon Ball Super. Uhum. Eu faço o personagem Champa, que é do Super. Super é uma nova, digamos, versão aí do Dragon Ball. A história continua, né? E eu sou o deus da destruição do universo 6. Vai abrindo aí pra gente ouvir um pouquinho. Ah, então. Vai falando. Vai O falando. Champa, ele é todo engraçadão. Ele quer dar que ele é o super forte, o deus da destruição. Ele fala assim. Ele quer realmente ser mauzão. Só que ele, desculpa aqui a palavra, é um bundão. Ele é um bundão, entendeu? Ele tem medo das coisas, ele é chorão, enfim. Então, às vezes ele fala com a voz de quem realmente tem muito poder. Mas às vezes ele fala que, eu não quero isso, sai pra lá, me dá um pouquinho de macarrão. Então ele realmente, ele é muito, esse cara é meio maluco. Uhum. E aí, a gente começou a usar um bordão pra ele, que é o cala a boca mulher, porque na verdade no japonês a gente dubla ouvindo o japonês. No caso, o idioma original. Só um adendo. Quando o Dragon Ball foi feito há 20 anos, o primeiro Dragon Ball, Uhum. eles dublavam aqui o Wendell, que era a voz do Goku, né, que é até hoje a voz do Goku. Uhum. Esse Wendell é o Goku e o Bob Esponja, né? o Cake Olá, Boss, o Bear eu sou o Grylls. Oi, eu sou o Goku. É, Olá, eu sou É ele. Olha, você- é esse cara do Percy Jackson. É o meu patrão, eu sou diretor do estúdio dele. Ah, Não posso tá. falar muito mal dele, não. Mas não, o cara é bom. Ele é gente boa É, pra gente caramba, boa, gente esse boa, cara. é Eu não bom. conheço pessoalmente, mas ele é gente boa. E aí o que ocorre? Há 20 anos, eles dublavam ouvindo o espanhol. Ou seja, já tinha sido dublado para espanhol e eles dublavam ouvindo o idioma espanhol. Mas Que não era, loucura. não era mais fácil, não? Porque Pra eles era mais como é que fácil. você faz pra dublar Só que ouvindo se o cara- japonês se você não fala Não, japonês? é horrível. Deve ser Porque horrível. a métrica é diferente. Totalmente diferente. Eles têm umas intenções muito altas, que você acha que tá bravo, não tá É. nada. É, É muito difícil. nossa, cara. isso deve é ser cultural, muito é cultural, é é. cultural. E é uma cultura muito diferente. Muito né? diferente. Então a gente já pegou mais ou menos na manha, né? Aham. Então, aí quando eu vou fazer ele, aí a gente viu que ele ficava dando umas tiradas na Vados. Vados é um anjo que fica do lado dele, mas que é numa forma feminina, né? Tá. Não é, eu tô igual o Dateiro, eu falei feminina aqui, velho. Pedido ou pedido? É menino, querido. Pedido ou pedido? Ele é Aguinaldo. Então, aliás, o Aguinaldo ele deve muito ao Super Pop, viu? É verdade. Falando, Super né? Pop, Ele foi parar no hospital recentemente, não foi? Não tô sabendo. Eu sei que, ó, gente, só um hiperlink aqui. Não, porque foi engraçado que ele tava lá no palco, tava Jair Bolsonaro, deputado. É. Tá o quê? Ele tava no palco, o Bolsonaro nem era pra ele deputado só. Aí tinha um jornalista homossexual e o Aguinaldo? E o Aguinaldo lá. E eles estavam conversando sobre a lei que o Bolsonaro queria fazer pra, sei lá, proibir. tá. Um negócio de homossexual, eu não sei o que era. Sei. Que ia contra, obviamente, a comunidade LGBT, né? Sim. Aí, e o Aguinaldo lá pra dar palpite, né? Aí, não sei, aí o jornalista começou a falar, bom, eu vou falar por mim, né? Eu sou homossexual, o jornalista falou, assim como o Aguinaldo também é. Eu vi isso aqui. Na hora que o jornalista foi continuar, o Aguinaldo falou, não sou não! Não sou não! Aí o jornalista fala, como é que é? Não é? Não sou não! Eu tenho minhas escolhas, eu tenho a minha vida privada totalmente liberada. Eu sou Aguinaldo Timóteo. Apenas isso. Aí o cara falou pra ele, achei que você já tinha assumido. Nunca assumi nem desassumi. Só apenas Aguinaldo. Apenas Aguinaldo é ótimo. Então, só pra Apenas falar, Aguinaldo. vamos fazer aqui O hiperlink. um hiperlink que o Super Pop não pode acabar. Não pode, O não. Super Pop que leva o Bolsonaro, o Aguinaldo no mesmo Não, palco. não que leva vai, cara, não Jesus vai. Cristo. Esse é Não, um não patrimônio. vai. Esse é o verdadeiro patrimônio Ó, nacional, né? Pode ter o Apocalipse, vai sobrar Barata, o Super Pop na TV e o Silvio Santos, cara. Mas é E o claro, Wally. Isso aí. Mas aí, bom, voltando, eu nem sei, tá vendo? Hiperlink é complicado. É difícil, Mas cara. eu tava falando do negócio e aí voltou. Ah, então, aí o Champa, Isso. e aí ele ficava toda hora dando umas tiradas na Vados. A Vados é uma figura feminina, mas não é mulher dele, não é mulher, é um anjo Aham. que tem poderes, né? E ele é o Deus da destruição, mas ela tem os poderes. Tá. É tipo um anjo, tô sendo bem assim, né? Simples aqui na explicação. Sim, sim. E aí ele fica, toda hora que ela dá palpite, qualquer coisa, você tá falando tal coisa, ele ficava assim. No japonês era assim, ó, fica na sua, não te perguntei nada, Uhum. cala tua boca. Era sempre com grosseria Tá. e
E era sempre um momento meio, não é engraçado, mas um momento que ele dava uma patada nela. Sei. Aí o diretor teve a ideia, a gente podia pôr um negócio aqui, aí a gente falou, vamos pôr cala a boca mulher, Uhum. né? Vamos pôr. E aí ficou cala a boca mulher, que ele usa muito. Sim. Em diversas situações, às vezes mais cansado, às vezes mais agitado. E ele... Então isso funcionou muito. Criar um bordão, né? É, Um bordão. funcionou. E todo mundo adora. É. Quando eu vou em evento na net, faz o cala a boca mulher. Virou a frase do cara, que no original, teoricamente, não tem. Aham. Mas ele Legal. tem muitas tiradas com ela. Que é um elemento cultural, porque o brasileiro gosta muito de bordão. Isso, exatamente. né? Exato. E aí, é teve uma gente- coisa muito nossa, Nossa, né? Essa coisa do cultural, bordão. É pra ser nosso total, né? Tipo, Zorra Total. Mas o problema é Super Pop, a gente tava super. Eu gosto de Super Pop. Aí agora, o problema é o seguinte: é nosso e tudo mais. E teve gente que veio falar, porque você tá sendo. Sei lá, tá sendo grosso com as mulheres. Não, o personagem. Ah, é não, assim, aí já entra. O personagem é assim, não sou eu, não sou eu. Não, é Não sou eu. não, isso não nem é- o personagem, é doideira. É, mas o que eu acho muito interessante é o bordão é seu ou ele é do. Então, esse Então, foi meio. Essa O que coisa você, é muito não, o que engraçada. você tá falando é uma questão mais não é tão objetiva, é mais subjetiva, né? Quem tem autoria sobre aquilo? Ah, não, né? não tô nem entrando na questão do tipo assim, não, Legal, tem um legal. royalty e tal. Legalmente, Não, não, legalmente o não. cliente é o dono, sempre. óbvio, né? óbvio. Não posso sair, eu sou o champa agora. Não. Isso, Legalmente o dono é o cliente, mas existe uma discussão assim de moral, né? Se aquilo é exato, seu, exato. se você criou aquilo, é seu ou é do outra pessoa, né? Mas isso é uma discussão ad Nossa, eterno. é Não sexo tem, dos Eu acho muito interessante. é sexo dos anjos. Exato. Não tem como saber, não tem como você definir, né? É difícil. Uma- Isso é uma discussão muito grande em tradução literária de livro, né? Entendi. Que às vezes você criou uma frase que depois ela bomba e veio da tua cabeça. Então. Não é do. Mas enfim, mas aí a gente teve um problema no Dragon Ball, porque aí ele começou a bater asa demais. O Champa, ele era engraçadão. E a tradução começou a vir com muito caco. Com muito caco. Sabe? Com coisas demais, tipo, essa fera aí, bicho. Sei, com outras piadinhas. Começou a bater asa Sim. demais, entendeu? Ah, tá. Porque ele era engraçado, mas ele começou a ficar engraçado onde que não era pra ser engraçado, Tá. entendeu? E aí, isso contaminou outros personagens, cara. Ah, E aí a gente conversava com o tradutor, é uma equipe, né? aham, Mas aí meio que foi, vai fazendo. tá. Só que, cara, aí os fãs começaram a achar ruim, porque o fã, ele vê o produto em japonês primeiro. Sim. Porque antes de sair no Cartoon, saía primeiro, Tá. o cara baixava, Uhum. alguém punha a legenda e ele assistia. Sim. Mas ele queria ver dublado, porque eles adoram. Tipo, eles gostam do dublado. Uhum. Eles veem o original, tal, mas eles querem ver o dublado. O Dragon Ball é um O outro Dragon Ball exemplo, o sim, povo tá louco, é a voz do Goku. É. Tanto é que o Goku no original é feito por uma mulher. Não é E igual, aqui é né? completamente diferente. É verdade. Outra coisa cultural. Quando eles brigam em japonês, é. Como é que eu vou brigar assim? Ah, aqui? não dá, cara. O povo vai rir da minha irritante. cara, cara. É Aí irritante. Não, então- não, por exemplo, é uma coisa que, cara, se você fosse botar isso direto, cara, não ia acabar com o original. Isso é o original. Isso ia acabar porque é um tipo de som totalmente diferente, cara. É uma Exato. coisa. Aí a gente. É o brasileiro, como a gente faz, Aham. entendeu? É muito mais do que o português, é o brasileiro. Isso. Que eu tô indo mais fundo aqui, entendeu? Isso. Aí, só que aí começaram, cara, a usar um monte de palavra louca. O que aconteceu? Deu um BO. Caíram matando. Não, caíram matando. Aí o cliente, quem mandou dublar, falou, ó, quero que troque esses termos aqui. Eu tive que ir no estúdio, já tinha sido passado na TV já, nunca tinha visto isso na minha vida. Dublar um negócio já tinha passado. É que eles reprisavam. Sim. Aí a reprise já veio depois- sem a frase já. Tá. Então, cara, os meus tinha coisas tipo assim, Mais do que Nunca, tinha coisa do Faustão, tinha umas que eu dei ideia, mas sempre porque eu achava que era legal, né? Tá. Essas não foram tiradas. Tipo, se vira nos 30. Essa eu não dei ideia, não. Mas eu dei ideia, tipo, tem uma hora que ele fala assim. Que eles estão num campeonato e aí tem um problema lá da regra, lá, não sei o que lá. E aí dá errado. O cara dá um palpite errado. Ah, podia fazer tal coisa. E aí no original tava. Ah, você é muito burro, você não sabe nada. Aí eu falei, que burro, dá 0 pra ele. Que é uma frase do Chaves. Do Chaves, né? Do Godines, não sei. E aí era uma frase dali, do Ione com o Chaves.
Mas isso aí eu acho que ok, porque é ótimo. ele tava sendo engraçadão mesmo Sim, ali, entendeu? sim. Só que eu lembro que teve uma discussão de regra, Tá. que era tipo, dá cartão... Ô, juizão, dá cartão vermelho aí, então. Aí tava no texto assim, pode isso, Arnaldo? Como é que eu vou pôr Arnaldo? Não tem Arnaldo ali, cara. Não tem um Arnaldo na história pra eu pôr. O povo ali não conhece o Galvão Bueno, você entende o que eu tô falando? Aham. Uma coisa é usar uma frase que funciona, mesmo ela sendo do Chaves, ela funciona. Aham. Que burro dá zero pra ele funciona. Funciona, eu tô comunicando. Sim. Se eu falar, pode isso, Arnaldo, eu preciso imaginar que o personagem conheça o Arnaldo César Coelho. Entende isso, não? Talvez se for- é uma linha tênue, né? então, uma linha bem tênue. Não, porque o público em si não vai captar isso. Se você fosse fazer para uma novela, alguma coisa assim, talvez seria mais exato, fácil de outra encaixar. coisa, é o conteúdo brasileiro. Aí eu lembro que eu pus só o pode isso, eu não pus o Arnaldo. Peraí, pode isso? Ok, eu comuniquei, entendeu? Eu posso até dar legal. uma ênfase pra ficar parecendo o Arnaldo, mas eu não falo o Arnaldo, entendeu? Outra coisa também, que não foi com o meu personagem, mas aconteceu com o outro. Que esse pessoal caiu matando mesmo, que lá no meio lá do campeonato, lá aconteceu um negócio e aí o personagem veio traduzindo assim, ele falou, não, eu não concordo com isso não, chama o VAR. O VAR, cara, é o vídeo, né, do árbitro, é uma coisa que foi implantada na Copa do Mundo agora, cara. Recente, É um negócio né? completamente específico, recente, que não vai funcionar às vezes nem no futuro. Você entende o que eu tô falando? É um negócio extremamente específico. Então, assim, o cliente, o fã reclamou, o cliente reclamou dentro do direito dele, né? O fã também reclamou. E trocou as palavras, entendeu? E aí eu não culpo o diretor, porque isso já veio traduzido assim, entendeu como que é? Óbvio, ele poderia ter se mexido, mas é muito complicado essa situação, porque a gente não domina o japonês. É óbvio que o japonês não vai falar, chama o VAR, Claro, essa fera aí, claro bicho, que não vai, pô. Mas, cara, foi uma situação complicada pro estúdio, que teve que refazer as falas. Eu fiz algumas. Com o episódio no ar. Depois que já tinha passado. Já tinha passado. Caramba. Mas é como ele era reprisado, né? Então. Põe um trecho aí pra gente ver do Sim, do vamos Champa. botar. Aqui, ó, já deixei aqui na... Dá o play aí, vai. Nós poderíamos Pode ser. ter aterrissado em algum lugar mais próximo de maneira mais delicada, não acha? Não é o que dizem que o protagonista da história deve entrar em grande estilo. Ele está em pânico. Então, Mills, espero que esteja me esperando tremendo de tanto medo. Está com sobrepeso. Cala a boca, mulher. Falou que ele tava gordo, aí, cala a boca, Não mano. andar mais rápido, nunca chegaremos. Agora, esse exemplo aí, dá uma pausa aí. Por que está com sobrepeso? Por que não está gordinho? Está Então, gordinho, hein? Mas é que ela é. Aí que tá. A personagem dela, ela é meio solene. Ah, ela é diferente. Ela tá. é uma entidade, então ela Tá, fala. tá. Aí faz Não sentido. pode fazer isso, senhor Champa. Tá, tá. Está com sobrepeso. Ela tem essa solenidade. Entendi, é da personalidade dela. É uma tá. solenidade. Tá, tá. O bicho tá gordo. Isso tudo você faz, mano. Tudo. Tá ligando lá. Eu acho que o senhor deveria parar de vez com esse refrigerante. Eu corri uma maratona. Isso vale pelas calorias que eu ganhei agora. Ela consulta, vê que não vale não. Não, não. O senhor vai ter que pular o jantar de hoje e o café de amanhã para isso valer. Por favor, me poupe dos detalhes. Que tal derrubar ele com toda a pompa? Tome isso! Estão se escondendo! Ei! Ei, Bills! Estão aí? Estão aí? Mas o que você está fazendo? Pense para com isso! Que foi isso? Será que o Sr. Bills atacou a gente de novo?
Muito obrigado pela recepção acalorada, Bills. Mas você é... Quem é você? Aqui, senhor. Muito legal. É legal, né? Muito legal. Legal né? pra caramba. né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você tava falando da inteligência artificial. Tem um negócio que eu achei que chama como é que é? Eu achei de passado, né? Sinestésia. Sintésia lá. Deixa eu procurar. Vamos ver o que é. É mais ou menos isso que você falou, só que ela usa. É aquele negócio. Você já viu aquele negócio chamado deepfakes? Sim, sim. Então, Eles usam, é o mesmo princípio, só que sim. ele usa tem a pessoa, né, que eu imagino que primeiro a rede neural tem que mapear, né, fazer os um movimentos, um tracking, e só que outra pessoa fala e a inteligência artificial mexe o lábio Sim, da pessoa que mapeou. isso é possível. Então, isso eu achei fantástico, Sim, cara, é legal. porque vai resolver Olha o lá. problema de lip sync. Native Dubbing. Native dubbing, olha lá. I'd like to demonstrate how Synthesia technology can make me speak 7,100 languages fluently. Why don't we rewind this video and I'll show off my language skills. Vai, fica vendo, agora volta e fala em várias línguas. Nous vivons dans un monde plus connecté Olá, que Bill. jamais. Mais la langue reste un frein, surtout lorsqu'il s'agit de contenu vidéo. Caramba, olha. Tá falando 看一下 francês，如果 mesmo. 名人们可以用当地母语去和自己的粉丝们沟通，又或者说你翻译的内容帮你打开了一个新的市场。 Isso é Eu ótimo. gostaria de demonstrar como a tecnologia Synthesia me permite falar 7.100 idiomas fluentemente. Que isso? Por que não retrocedemos este vídeo e eu lhe mostrarei as minhas competências linguísticas? Não é incrível isso aí? É incrível, é incrível. E pra dublagem vai ser excelente, Eu porque vou- eu não vou tem te falar mais uma problema coisa. de lip sync. Pra dublagem ainda não tem isso, mas tem uma coisa que já vai ter. Que? Eu não vou falar qual é o game que eu tô fazendo, Tá. mas eu fiquei sabendo que esse que eu tô fazendo agora vai ter isso. Porque qual que é a dificuldade no game? O game é o seguinte: o cara lá grava livre as falas. É uma planilha. Hey, come on! Faz 300 arquivos. Tá. Chega aqui pra mim igual. 300 arquivos com o texto em inglês numa coluna, texto em português na outra. O cara ele ouve o original que foi gravado e na sequência ele grava em português com a mesma intenção e eu tô ali pra falar pra ele, não, ele tá mais assim, ele tá mais assim, o técnico tá lá Isso pra tudo ouvir o sem barulho, ver nenhuma imagem. sem ver nada. Só zero, o áudio. Só áudio. A tela ele só vê a planilha. É muito difícil. Game é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque você tem que ter uma imersão É, absurda, assim, é. entendeu? E é como dirigir um caminhão na chuva no escuro. É, Eu sou o farol da pessoa, entendeu? Eu sou o farol. é difícil. Então, às vezes a pessoa tá ali, mas lá no original não parece isso, não parece mesmo. Mas eu vou dar um exemplo de uma fala que tinha lá nesse game, que era assim. Tava escrito assim, ó. Sim, eu quero que você destrua o trabalho da minha vida. Todo dublador, porque essa fala ela é falada por mais de um dublador. Tá. Todo dublador falou igual, foi irônico. Sim, eu quero que você destrua o trabalho da minha vida. Porque, óbvio, que ninguém quer que você destrua o trabalho da vida dele, certo? Aham. Só que não era sincero. Porque na fala seguinte ele fala o seguinte: eu trabalhava numa indústria farmacêutica e o meu chefe roubou o meu trabalho e agora tá usando para matar pessoas. Tá. Então eu quero que você destrua o trabalho da minha vida. Então ele tava sendo sincero, não Totalmente irônico. sincero. Só que no áudio original não parece. Você não entende se tem ironia ou não. Tá. Se eu não sei o contexto, Não, É por isso que é tem como difícil. é saber. perigosíssimo É. o game. Porque você não tem a cena. Outra coisa. Mas você não tem contato com ninguém Ninguém. da empresa. O que eu recebo é um PDF que fala dos personagens principais, tem uma breve sinopse da personalidade dele. Então essa daqui é uma mulher que ela é assim, ela é meio snob, personalidade deles. Eu não tenho um storyboard, eu não sei o que vai acontecer no jogo. Eu tenho vai acontecer em tal cidade, o ano que ocorre isso é tal ano, Tá. e o pano de fundo é esse. Tá. Tá acontecendo uma guerra, tá acontecendo entendeu? Tá uma crise financeira, sei lá, crise econômica, X. E aí, esse game que eu tô fazendo, ele tem uma das sessões que a gente chama sessão. Tá. Uma das sessões, ela vai, segundo, isso também não é uma informação, eu não recebi deles essa informação, então eu não tenho problema, até porque eu não tô nem falando que jogo que é, mas a promessa é que o jogo, ele vai
estudar, porque cada idioma você grava e ficar salvo numa pasta. Então a pasta do idioma PTBR tá lá, chama PTBR. Vai ter PTPT, português, Portugal, né? Então, a inteligência artificial, ela vai ouvir todos os áudios que foram gravados naquele idioma e a boca, ela vai ser diferente para cada idioma. Porque eles vão fazer o modeler do 3D. A nossa dificuldade hoje é a gente faz sem ver a boca. Então, a boca não bate naturalmente. Hoje a gente consegue fazer muito próximo. Porque os diretores, eu sou um deles que tem o cuidado de, se entender que o inglês acabou em A, eu vou fazer algo que é boca aberta. Não é só caber no tempo, o slot, o STC, que é Street Time Constraint. Não, eu preciso realmente fazer um sound sync. Que é sincar a wave. E as sílabas também? Sound sync. Muito, mas é tudo muito rápido. Então você tem que ser muito responsivo ali, entendeu? Mas você sincroniza o som do original com o fonema brasileiro. E você só vê quando lança o jogo. Você não tem um QC. QC sou eu. É tudo no escuro. QC sou eu, cara. E aí, depois que você faz isso tudo, aí disseram que os próximos jogos, agora os jogos do futuro, vai ter uma inteligência artificial que vai mexer a boca conforme o idioma, porque ela vai estudar todos aqueles áudios. E aí a boca ela vai fechar junto com o áudio, seja em francês, em alemão. Ela vai estudar os fonemas, né? Ao invés de você fazer um puta trabalho para você adequar a sua fala à animação, a animação se adequa a você. É o caminho inverso. Que ocorre na voz original quando o animador desenha em cima da minha fala. Só que aí eu tô fazendo um processo duplo. Eu escuto o áudio original, eu gravo no mesmo tempo do áudio original pra gente ter slots, porque senão fica um slot sem fim, aí não dá, porque você precisa ter um slot. Você precisa ter um slot porque a cena, ela tem um tempo. Eu preciso ter um slot, entendeu? O slot é fixo, eu vou ficar, olha, tem que ser esse tempo aqui. Mas a boca vai ficar orgânica, esse é o problema, entendeu? Então assim, a gente tá evoluindo pra isso. Pelo menos no mundo dos games. Agora no mundo a dublagem, eu não sei até que ponto que eles vão conseguir fazer um filme, o Tom Cruise ser mapeado desse jeito e ele conseguir pelo que ele mostrou no vídeo, é mais ou menos isso aí, Eles já fizeram isso, eles fizeram um monte tem do Obama, é até perigoso esse negócio, louco, né? Não, às vezes falam com a voz da pessoa, com o timbre da pessoa. Com o timbre da pessoa. É o medo, né? Não é só o visual, não, é a voz também. Exatamente. Loucura. Bom, Júnior, cara, foi sensacional. Eu espero que. Excelente, cara. Eu deixei vocês falarem, né, cara? Mas a ideia é você falar, não é a gente. Você é o dublador, você que trabalha. A gente é tudo amador aqui. A gente tá aqui pra aprender. Quanto mais vocês falarem, quanto mais o convidado falar, melhor. Eu já vi muitos episódios seus e eu ficava vendo vocês também falar e eu senti que só eu falei aqui hoje. Perfeito, eu falei pra caramba. Então foi bom. Você vai ver depois, mas foi legal pra caramba. E eu espero que as pessoas que vejam, que estejam vendo, que deem um pouco mais de chance pra dublagem. Eu digo isso como eu já falei antes, porque eu dei e eu tô vendo realmente que vocês viram aqui agora, com toda essa explicação, né? O quanto trabalho, quanta dedicação as pessoas realmente estão dando pra isso agora. Exatamente. Né? Tá um negócio profissional de verdade mesmo. Tem né? outro ponto também que eu quero só que salientar pra gente encerrar, né? Que é o seguinte, fora tudo que eu já disse, a gente também tem que colocar aqui em pauta a questão dos deficientes visuais. Eles se baseiam na voz. Então isso que você falou aí, trocar de voz, isso é um crime, cara. Porque a pessoa não sabe quem é mais. É verdade. Você entende que ela assiste um filme pela voz? Pela voz. Você acha que o deficiente visual não assiste filme? Assiste. Claro que assiste. Claro, assiste ouvindo. Sim. E aí, por exemplo, aconteceu uma coisa que acontece às vezes e eu sou super contra, que é mudar o elenco inteiro. O Game of Thrones foi assim. Até a 5ª temporada foi feito no Rio. Depois, por alguma questão, veio pra São Paulo e da 6ª, 7ª e 8ª foi feito aqui. Por mais que eu sou amigo dos colegas de ambas as praças, eu sou contra isso, porque e o deficiente que só confiava no som, de repente o capítulo começa, ele não sabe mais quem é quem, mudou todo mundo. Mudou todo mundo. Você tá de brincadeira. É que nem a gente tá assistindo, né, sei lá, uma série qualquer, na próxima temporada, ano que vem, mudou o elenco inteiro, tá um monte de gente diferente ali, né? Diferente já mesmo. Pensou? Porque se fosse com a mesma trocou roupa, o elenco, né? O próximo episódio só tem 3 japoneses, né? Aqui no podcast. O podcast também é isso, porque esse podcast
podcast é só áudio. Pensa nisso. Aí podcast é o mesmo que o deficiente visual sente. Ele é só áudio, ele não tem a imagem. É a referência que ele tem ao áudio. Então, de repente, troca a tua voz, a voz do Vinícius, a voz do Rafael, e, pô, não sei quem é Vinícius, quem é Rafael mais, cara. É verdade. Entendeu? É complicado isso daí, entendeu? É verdade, isso tem que ser considerado também. Mas eu acho que depois que eu vi, depois que eu descobri em que pé tá a dublagem, depois de conhecer você, eu tô convencido, assim, de que o futuro é mais dublagem. E eu só espero que ela seja boa, porque também tem o lado negativo que, como aumenta muito a demanda, tem que aí abre umas praças meio loucas aí. Eu não sou contra a dublagem fora do eixo de São Paulo, tá? Eu quero deixar isso claro, porque tem essa coisa meio... Não, então quer dizer que para ser dublador tem que estar em São Paulo ou do Rio. Não, a dublagem não tem CEP, a dublagem não tem DDD. Ela tem que ter qualidade. Isso, a dublagem tem que ser boa. Até porque você, por exemplo, tá lá fazendo todo um trabalho, pensando, não sei o que e tal. E aí, tipo, às vezes pra chamar mais pessoas pra verem o filme, não sei o que, dublado por... Insira ator da Globo aqui. Né? Tipo, o Shrek, botaram o Bussunda e tal, que eu acho que até que fez uma boa dublagem. Tem essa questão de usar o talento também. Mas aí o diretor desempenha um papel importante aí, né? Eles chamam de Star Talent. Às vezes tem uns caras, tipo, mó bom, assim, que faz um trabalho excelente, que nem você. E o Thiago Bravanel, por exemplo, ele é um cara global, mas que fez um bom trabalho no Detona Ralph. Então tem as exceções. É que eu só sou contra colocar alguém que não é ator. Porque o dublador, ele é um ator, acima de tudo. É bom que fique claro. Não existe a profissão dublador. Ele é ator em dublagem. A dublagem é uma especialização, uma comparação. O dublador é como se fosse o cirurgião. Não existe o cirurgião só, ele é médico, cirurgião. Ele tem que fazer medicina. E aí, quando ele vai aprender a cirurgia, a técnica, ele vai aprender como cortar. Como é a técnica de cortar, de costurar, de fazer a cirurgia. Porém, onde cortar e o que ocorre quando cortar, ele aprende quando ele faz a medicina. Então, o dublador, ele vai aprender como colocar a voz na boca, a técnica de colocar a voz na boca, as técnicas. Agora, como interpretar ele aprende como ator. Porque é uma interpretação, né? Claro. Não é qualquer um que faz isso. Tem gente que acha que não, qualquer um. Eu quero ser dublador, não quero ser ator. Não, então você não quer. Então vai fazer curso de cirurgia em vez de ser médico. Não, é uma interpretação. Você só não tá aparecendo fisicamente, né? Exatamente. Mas é uma interpretação. Júnior, de novo, cara, foi muito legal. Adorei esse papo. Obrigadão por você participar, de verdade mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, pela São clientes queridos, pô. Eu tô muito satisfeito com vocês aqui. Legal, cara. Legal. Obrigadão. É isso aí, Rafael? É isso aí, Viniciolas. Como é que foi? Já que cada episódio eu tenho que inventar um nome legalzinho. Fazer um bordão, né? A gente vai fazer o nosso. Super pop. Vou chamar a Luciana Gimenez pra arrumar a casa. Vamos entrevistar a Luciana Gimenez. Vale a pena. Ela vai Aliás, fica aí o convite. Ela vai aceitar, com certeza. Vai. Tchau, Lu. Falou, obrigado, gente. Valeu, Nanete. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Alô.